seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Que bom ter você aqui. Bem-vindo, eu sou a Priscila Basques. E eu sou o pastor Marcos Basques. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com alguém. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no grupo. Vamos abençoar vidas, não é mesmo? Bom, e nosso estudo, né, vamos dizer assim, nosso compartilhar sobre casamento de hoje é o capítulo 4 desse livro. Nós estamos estudando do Paul Tripp, O que Você Esperava, e é um livro que tem impactado muito a nossa vida, então por isso nós decidimos compartilhar os ensinamentos desse livro. E agora eu faço uma pergunta para você, antes da gente começar propriamente para o livro. Você gostaria de melhorar o seu casamento? Você gostaria de viver o seu casamento para a glória de Deus? Você está triste com o seu casamento, com as coisas que estão acontecendo? Seu casamento precisa de um renovo? E aí? Como nós podemos mudar o nosso casamento, pastor? Como nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer para ter um casamento? Será que é algo pontual, uma decisão? Ou é algo que a gente tem que construir dia a dia? Então, vamos lá ao capítulo 4. Bom, o autor aqui começa nos dizendo que, em primeiro lugar, nós precisamos consertar o nosso relacionamento vertical com Deus para depois alinhar o nosso relacionamento horizontal. E aí ele diz uma frase muito interessante: não há como lidar com essas coisas, assim como não é possível derrubar as árvores no terreno em que você pretende construir uma casa. Então é preciso fazer muitas mudanças, e mudanças significativas diariamente. Nós precisamos fazer um compromisso diário para transformar esse compromisso em um estilo de vida. Então a reconciliação precisa ser um estilo de vida adquirido, vivido, praticado pelo casal. E isso porque a reconciliação, ela diz respeito ao fato de que haverão conflitos, não é? Como são dois pecadores, então a gente já sabe que precisa ter esse estilo de vida, porque nós vamos pecar na caminhada, né? Se isso não for estilo de vida. E ter esse reconhecimento de que ele é pecador e eu sou pecadora, né, de ter a paciência, né, de ter o desejo de lutar e de saber quem somos diante de Deus, isso nos ajuda a compreender e a viver. E ele diz aí também que essa é a ideia do vertical para o horizontal, porque a gente quer a perspectiva de Deus no casamento, não a nossa, né? Então é preciso ter pequenos passos diários. Como que você consegue concretizar um hábito, uma mudança? Você fazendo o quê? Várias vezes, diariamente. Virar rotina. Até virar aquilo uma rotina, até aquilo ficar forte. E isso também está relacionado com o casamento. Então nós precisamos dar pequenos passos. Cada dia você vai acrescentar um tijolo. Ele até dá um título aqui, ó, tijolo após tijolo. Ou seja, cada dia você vai colocar um tijolo ali de reconciliação no seu casamento. Até que isso, né, até ele fala aqui, ó, é um pedreiro matrimonial. Nós somos um pedreiro matrimonial. Então a cada dia nós vamos construindo essa camada, nós vamos ajudando o nosso casamento. E é o que ele fala também, que é um trabalho meio que preventivo, né? Você não vai buscar reconciliação quando a coisa já estourou. Sim. Se você já tiver esse hábito, você já vai evitar muita coisa. Vamos supor, se você tá tudo bem no seu casamento, mas você vê que algo acontece e que parece ser pequeno, é pequeno, né? E o autor fala que você não pode deixar isso passar despercebido. Você já precisa tomar alguma postura, alguma atitude para que isso não fique grande demais e seja assim, essa ideia difícil. do tijolinho aí, porque dia a dia você vai construindo e
de qualquer forma você vai construir o seu casamento. Agora, que prédio que vai dar no fim, se a casa vai cair ou não. Então, a maioria dos problemas no casamento não vem assim da noite pro dia. Não. Né? É de tijolinho em tijolinho, é de passo a passo. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, né? Prestando atenção para essas pequenas brechas e já tomar uma atitude com isso. Eu vou só ilustrar aqui uma coisa que o autor fala, que eu acabei de me lembrar aqui. Você sabe que, um exemplo prático, pequenas coisas, você sabe, eu odeio isso, que aperta a pasta de dente no meio e não deixa ela bonitinha. Você sabe que a sua esposa odeia que deixa as escovas de dente ou respingo passa na pia. Esposa, você gosta disso? Pois é. Toalha em cima da cama. Toalha em cima da cama, pequenas coisas. Você sabe que irrita isso a sua esposa, você vai lá e faz. Você sabe que determinadas coisas, se você fizer, você vai deixar a sua esposa ou seu esposo irritado. Você vai lá e faz de propósito. Então, pequenas coisas, você permite que isso vai irritando o seu cônjuge e aí você briga por uma coisa pequena, tem um mal entendido, aí você vai dormir de cara virada, você não resolve, não tem paciência para resolver, não tem paciência para discutir. Acho que é quando ele diz assim que as coisas insignificantes, na verdade, são significantes. São importantes. Nessa perspectiva, né? São importantes. Você para também de investir em amizade, em carinho, em palavras de afeto durante o seu dia. Então, essas pequenas coisas que parecem ser pequenas, a soma delas... Legal isso aí que você falou, porque é tanta coisa que a gente faz de errado, né? Ou às vezes vai deixando de fazer, né? Que deveria fazer. Sim. E aí nisso os problemas vão aumentando e nós precisamos prestar atenção. Permita que o seu... Olha só essa frase que interessante. Permite que os olhos do corpo e do coração se desviem. Engole pequenas mágoas que antes teria discutido com o outro. Então nós precisamos estar atentos, com os olhos abertos. E sempre a razão disso tudo é o egoísmo, não é mesmo? Sim, sempre é o pecado que... Sempre é o pecado. Vai atrapalhar aquilo que deveria ser bom, não é? Então, para você transformar o seu casamento, você precisa ter pequenas atitudes diárias. Construindo tijolinho por tijolinho, vendo aquilo que você pode fazer para poder abençoar o seu cônjuge. Sim. Bom, mas partindo para um segundo ponto, então, o que de maneira vertical vai refletir horizontalmente no casamento dentro desse aspecto? 2 Coríntios ainda 5, o texto que a gente leu até no vídeo passado, se você não viu esse vídeo, veja aí no canal. Paulo fala acerca de que Cristo morreu para que nós deixássemos de viver para nós mesmos e vivêssemos para Ele. Ele tira de nós esse estilo de vida egoísta, né, que o pecado nos torna inimigos de Deus e uns dos outros. Mas logo em seguida, Paulo exorta a igreja de Corinto a que se reconcilie com Deus. Ali a gente tende a pensar que é uma mensagem só de evangelismo, né? Mas Paulo está falando a uma igreja que já pertence a Cristo. Então, ali nesses versos, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que Paulo fala tanto do chamado à reconciliação, que é pontual, a salvação, que é uma vez só, né, quando você se converte dos seus pecados, é regenerado e tudo mais. Mas a vida do crente a partir daí vai ser uma vida diária de reconciliação. Porque eu vou necessitar me reconciliar com Deus em várias áreas todos os dias. Né? Vão ser aquelas pequenas conversões à medida em que você cresce na sua vida espiritual, cresce na palavra, no conhecimento do pecado na sua vida e no conhecimento de Cristo, né? Então vão ser pequenas reconciliações que você vai precisar fazer com Deus, e essas reconciliações elas vão refletir na sua vida prática, porque não dá para divorciar o casamento do seu relacionamento com Deus ou vice-versa, né? Então, assim como para com Deus a gente tem que cultivar, o comum do crente, do cristão verdadeiro, é cultivar um relacionamento diário de reconciliação, porque você reconhece seus erros, você é crente, né? De verdade, você reconhece seus erros, o que você vai fazer? Você vai tratar, Sim. Né? Você vai orar. E realmente vão vir situações para quebrar isso. Sim.
né? O pecado tá aí para destruir mesmo, realmente. Então, por isso que nós precisamos ter os olhos atentos, olhar bem para o que nós estamos fazendo, para aquilo que nós estamos deixando de fazer, porque todos nós sabemos o que nós temos que fazer, mas a gente não faz. Sim, e porque se a gente está fazendo coisas erradas ou deixando de fazer, isso não diz respeito só ao marido e mulher, a casamento, mas isso diz respeito a Deus. A Deus. Em primeiro lugar, isso em relação a Deus. Sim. Porque se eu não estou fazendo coisas que eu deveria fazer em relação à minha esposa, à minha família, ou deixo de fazer algumas coisas, não é um problema só horizontal aqui. Antes de tudo, é um problema vertical. Então, esse estilo de vida que todo cristão tem que ter, diário, né, que tem que ser um hábito de constantemente nos convertermos a Deus, isso deve refletir também no relacionamento com o próximo, né? Mas, de maneira prática, o autor coloca aqui 3 maneiras, antes de encerrar o capítulo, ainda vai ter outro vídeo sobre o restante do capítulo, né? O que significa esse estilo de vida de reconciliação. Mas 3 maneiras de nós pensarmos o casamento nessa parte final aqui do nosso vídeo, né? O primeiro é enxergar o casamento com a mentalidade de ceifa, né? A ideia de colheita. Isso parece que é algo batido, né? Que muita gente fala, mas às vezes a gente deixa passar mesmo. Às vezes a gente até sabe, nós temos essa noção, mas a gente se esquece. Sim. Porque nós somos falhos, então nós precisamos nos lembrar. A Bíblia não fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, então vamos aprender, Sim. Vamos nos esforçar e vamos rever. Isso tem que virar um hábito, né? Então, assim, não adianta a gente querer um bom casamento se a gente não está plantando hoje. E também se a gente não está disposto a pagar o preço. Sim. Né? Porque ele até fala que sementes parecem tão pequenas, insignificantes, mas se plantadas elas vão se tornar, né, árvores grandes e até uma floresta e mudar até um ambiente. Nossa, e assim é dentro do casamento, né? Que pequenas sementes você planta e tem aquele cuidado de tirar as ervas daninhas, de regar, de afofar a terra, de colocar ali o adubo, de cultivar, de proteger. Até me lembro de um outro livro que o autor fala, né, o cultivar e guardar lá de Gênesis, envolve todas as áreas da vida, não é só criação, natureza, é casamento, família, trabalho. Então é o cultivar para que você colha, não adianta você plantar, né, briga, plantar falta de perdão, plantar desrespeito, plantar omissão, plantar preguiça, plantar várias práticas, né, pecaminosas, e esperar ter um bom casamento lá no final. Vai aí e reflita e pensa, isso é para nós também, o que nós estamos plantando, o que nós estamos falando para o nosso marido, para a nossa esposa, como está sendo o nosso dia, como nós estamos realmente fazendo essa plantação, porque nós vamos colher os frutos. Sim. E a segunda é uma mentalidade de investimento. Casamento, a gente, além de ceifa, né, de plantar e colher, é de investimento. Então diz respeito àquilo em que nós estamos investindo. É claro que a nossa vida, ela gira em torno de várias necessidades, não é? A gente se casa e tem as necessidades materiais, físicas, não é? Mas às vezes as pessoas se concentram só nisso, né? E às vezes até compram um ao outro com isso, né? Com presentes, com dinheiro. E às vezes a gente investe nessas coisas e se esquece de investir na vida espiritual, no relacionamento, no amor, nas coisas que mais importam, né? Então, como a gente espera ter um retorno se a gente não está investindo hoje, não é? Não tem como. E, por fim, uma mentalidade de graça, né? De ceifa, uma mentalidade de investimento e de graça. Por que de graça? Ele coloca aqui, a maioria das pessoas vai para o casamento com uma mentalidade mais moralista e legalista. Esperando do outro um certo tipo de comportamento, né, como se ele nem fosse pecador, como se ele não tivesse falhas, e às vezes você também se cobrando, né, como se não fossem 2 pecadores vivendo de um lar e ainda no mundo caído, né, sofrendo ali ameaças internas e externas, né, tentações da vida ali do mundo. Mas então a gente precisa casar e se já estamos casados, né, ter essa mentalidade da graça de Deus. A gente precisa da graça de Deus, né, enxergar um ao outro com graça, né? E ter paciência, não tem jeito, tem que ter paciência. Agora enquanto ele estava falando, eu pensei numa coisa.
às vezes o egoísmo reina, né? A gente pensa mais em nós, no que eu quero, no que eu quero me satisfazer, no que eu quero que o nosso cônjuge realize para que eu me sinta bem. Quando na verdade o que a Bíblia nos ensina é que deve ser ao contrário. Eu preciso pensar mais nele, eu preciso pensar nele assim como eu penso em mim. Então, quais são as necessidades? Se os dois fizerem assim. Então, olha, e vai ser completo. Se eu me dedicar em pensar em coisas para ele, no que eu posso melhorar para abençoar a vida dele, e ele pensar no que ele pode me abençoar e no que ele pode fazer para mim, aí a gente vai ter uma coisa completa. Aí vai completar. Sim. Né? Mas é um desafio. Bom, e além disso, às vezes a gente pode criar leis desse nosso reino pessoal, sermos implacáveis, né? E às vezes desconsiderar quando a pessoa de fato está pecando ou está quebrando leis do nosso reino, que a gente já falou aqui também. No passado. Me lembrei que não está no livro, não é mais Davi quando pecou, né? Foi dado a ele assim, a oportunidade. E ele diz assim, se cairia na mão dos homens ou na mão de Deus. Ele diz na mão de Deus porque ele é misericordioso. Então às vezes nós somos implacáveis e não somos misericordiosos, né? Nós queremos misericórdia no nosso relacionamento vertical com Deus, mas queremos trabalhar de maneira intransigente com o próximo. Aí entra nessa incoerência, né? Uhum. Então a gente precisa entender que nós pecadores não vamos cumprir as exigências do casamento, a lei de Deus aplicada à família, no nosso esforço e na nossa capacidade. A gente vai precisar recorrer à graça de Deus, não é? É isso que essa terceira visão de casamento aqui traz para nós. Então é ver como uma ceifa, como investimento e como também uma mentalidade de graça. E isso, gente, é a longo prazo. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir melhorar o seu casamento. Sim. Não é acontecer um fato assim muito exclusivo, vai acontecer e o meu esposo, a minha esposa vai acordar para a vida e tudo vai ser da água para o vinho, vai ser um milagre. Gente, essa é a ideia aqui da ceifa, né, e da colheita, do investimento. É uma coisa que vai acontecer aos poucos. Então eu acho importante aqui a gente dar uma palavra de encorajamento e de consolo, no sentido assim, tenha paciência, tenha calma, vamos ter calma com o nosso casamento, vamos ter paciência com o nosso casamento, vamos confiar no processo soberano de Deus em nos abençoar. Até porque cada um de nós individualmente está sendo moldado à imagem de Cristo, né? Cada um no seu ritmo. O que foi pela obra de conversão, o que é quebrado é o domínio do pecado, mas não a presença. A gente ainda é tentado, nós estamos em obras, né? Em formação. Isso reflete no casamento, né? Então vamos ter paciência com esse processo de santificação, com esse processo de ensinamento, porque ninguém vai mudar de um dia para o outro. Um hábito se conquista, se luta, né? Dia a dia. E assim, lembrando que esse vídeo nós lemos antes de casar, ainda estamos lendo, estudando, materiais como esse a gente tem que recorrer sempre para nos ajudar, né? Fica uma palavra para quem ainda é solteiro, né? Busque em Deus uma pessoa que tem uma visão bíblica de casamento, espere no Senhor, né? A palavra diz: a esposa prudente vem do Senhor. Você que está casado e está tendo conflitos, se o seu cônjuge é crente, ore a Deus, tenha uma oportunidade de conversar, de você tratar essas coisas. Se não é crente, continue orando pela vida dele, dando um bom testemunho, que Deus te console, te conforte, te ajude. Veja bem, você que não tem um marido ou uma esposa que não é crente, também está dentro do processo. Sim. Deus também vai trabalhar na vida do seu marido, da sua esposa. Então confie que faça Deus sua parte, né, faça a sua parte diante de Deus, se coloque em oração, faça aquilo que tiver ao seu alcance, não desista. Outra coisa também, amor, assim, talvez se você já, né, o seu casamento aí já foi por água abaixo, né, talvez você já divorciou, alguma coisa assim, a nossa proposta aqui não é colocar um peso em cima de você. Sim.
né? Mas é ajudar casais, ajudar também aqueles que estão se preparando, né? E que você continue crescendo também na graça do Senhor, mesmo no contexto mais difícil que alguém possa se encontrar. Sim. Mas não é lançar fardo em ninguém, mas é trabalhar ainda assim o nosso coração, né? O nosso crescimento espiritual. E oramos que Deus te abençoe, né? Te conforte, te console, te dê condições de continuar a sua vida, né? Glorificando a Deus, mas é o que eu já disse aqui, né? É um pecador, né? Ajudando outro pecador. Isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, por favor. É o seguinte, a gente fala isso, cansa, né, de deixar like e tudo, mas é porque é muito importante, porque quando você, para alcançar mais pessoas. Quando você curte, dá aquele joinha aqui embaixo e você se inscreve e ativa o sininho, o que o YouTube entende? O YouTube, ele o algoritmo do YouTube entende que aquele vídeo é relevante, aquele vídeo é bom, projetar ele mais. E aí vai projetar ele mais. Por isso que então a gente fica sempre falando, porque às vezes eu sei que as pessoas não fazem com maldade, mas é legal você deixar um comentário, você compartilhar com alguém, interagir conosco, né? Então o nosso desejo é esse, é abençoar vidas. Né? A gente às vezes compartilha tanta coisa nada a ver, então vamos compartilhar a palavra de Deus, né? Vamos compartilhar para ajudar pessoas. Né? E aquilo, a gente não está aqui como quem é perfeito, né? Mas como esse livro tem nos ajudado muito, então a gente tem que compartilhar aquilo que é bom, né? Tem tanta coisa ruim na internet, no YouTube. E eu quero também agradecer aquelas pessoas que estão compartilhando, porque eu sei pessoas que estão realmente compartilhando e a gente já tem recebido um feedback positivo, abençoador, e isso alegra muito o nosso coração de saber que nós estamos ajudando casais. Que Deus possa te abençoar, tá bom? É isso. Obrigado por assistir. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Dormiu, olha. Vamos lá, o menino dormiu. Olha aqui. Tchau, gente. Fique com Deus. Deus abençoe vocês, o casamento e tudo mais.